Olá, Luzinha, seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Trouxe pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Então, respira fundo, se conecta e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Assim como o link para minha lista de espera. Vou abrir minha agenda em breve, então se você deseja uma sessão de tarô comigo, preencha os seus dados e vamos te contatar para fazer o seu agendamento. Vamos lá! Luzinhas do Monte 1, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. Desde já, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, é muito importante para mim. E vamos lá, aqui é a Maria da Luz Mística. A energia da sua semana vem com as cartas o Isolamento, o Cavaleiro de Copas e o As de Paus. A sensação geral dessas cartas, Luzinha, é de que você acaba saindo de certos círculos de convivência ou de um certo frenesi que você vinha nutrindo na sua vida. E a partir disso, existe um novo tipo de projeto, algum tipo de convite, algum tipo de manifestação prática de que o seu campo profissional e material vão prosperar. Sabe quando a gente deixa de sofrer de um lado e a gente acaba ganhando do outro? Ou quando a gente se recorda de que, de fato, existe um efeito borboleta na nossa vida, no mundo, um efeito dominó que é incontrolável e que pode ser muito belo. Essa é a sensação que vem. Se eu for ser muito direta com você, Luzinha, vou te dizer que essa não é a semana mais gostosa da sua vida, porque o campo emocional vai te trazer, sim, algumas atribulações, algumas tempestades. No entanto, é um momento de abertura para novos ciclos emocionais, familiares e de amizades, e especialmente é um momento de farta colheita no campo material. Então, a carta do As de Paus aqui vai mostrar, de alguma forma, você acessando uma nova oportunidade, que é muito promissora, que vem num timing perfeito, que vem através de um mensageiro. Alguém te manda um e-mail ou uma carta ou te faz um telefonema, não é uma coisa aleatória como trombar com alguém na rua, pois o cavaleiro está aqui como esse mensageiro e te mostra que basicamente aquilo que você pediu materialmente está pronto, basta você acessar. E aqui a gente vai ter com a carta do Cavaleiro de Copas um motivo para gratificar. Ao mesmo tempo, para algumas pessoas isso vai representar fazer a mudança de casa ou sair do ambiente de trabalho que você já estava acostumado a frequentar. Frequentar menos o lar, estar menos com os filhos, estar menos com a família. A sensação que vem é que até mesmo aceitar essa dádiva significa sair do coletivo que você vinha frequentando na frequência que você vinha atuando. Então, esse isolamento, conforme ele se expressa, ele é muito necessário. Ele também diz, Luzinha, sobre manter o segredo, o sigilo, não fale demais, não conte para Deus e o Zé Povo sobre esses novos projetos e investimentos. Também vem para mim com a carta do As de Paus, você entendendo novos propósitos para se manter viva, você se sentindo fortalecida. E isso porque teremos essas dádivas no campo financeiro e no campo profissional. Agora, Luzinha, a sua energia pessoal vem com a carta da complacência. Ela pode ser vista, né, como sinônimos, como uma carta de benevolência, mas também de condescendência. Como eu posso dizer? É um momento em que tentamos ter compaixão por algo e essa compaixão pode flertar com a dó. Sabe, uma energia um pouco cinza, compaixão e dó. Eu acho que a gente pode entender dessa maneira. Mas essa complacência vem com a carta do 2 de espadas e o 7 de espadas, o que nos traz uma situação interessante. Cada carta desse oráculo conta uma história, como se fossem personagens fictícios em situações cotidianas e como que esse oráculo nos direciona dentro dessas situações. Eu vou contar um pouquinho da história da complacência. Ela fala sobre uma mulher que está morta, ela já fez a passagem dela e ela está refletindo sobre a vida. E ela começa a lembrar que o sonho da vida dela era mudar para a praia com o marido. Só que esse sonho nunca foi realizado. Os dois fizeram a passagem sem realizar
Ela se questiona sobre as razões, por que eles pensaram que seria melhor acumular dinheiro do que realizar esse sonho, fazer N coisas no lugar de seguir esse chamado. E bom, essa é a energia. Até que a filha desse casal vai mexer ali no inventário e descobre que os pais já tinham, na verdade, todo o recurso que eles poderiam, que eles precisavam para mudar para essa praia. E aí o que ela faz? Ela decide ir à praia, usando inclusive parte da herança, como uma forma de honrar esses ancestrais. Então, quando a gente entende essa carta, ela vai tocar em alguns lugares profundos, como por exemplo, os sonhos que você está vivendo são de fato seus? Ou eles são influenciados pelo meio? Também, existem sonhos que você começou a nutrir a partir de alguém, mas que eles se alinham agora à sua personalidade, eles vão representar de alguma forma uma espécie de redenção ou uma espécie de alinhamento da sua ancestralidade, da sua família? Sim, pode ser que sim. Isso pode ser um momento ritualístico, inclusive, muito bonito. Como também pode representar porque você não está fazendo aquilo que você quer fazer. Porque você está vivendo uma vida a contragosto ou tomando escolhas que não são alinhadas com a sua verdadeira essência. Eu tenho um amigo muito querido que ele fala uma coisa engraçada. Ele fala que o pior medo dele é ser atropelado com dinheiro no banco. Ir embora dessa terra tendo dinheiro no banco. Claro que isso é uma piada, a gente não pode levar ao pé da letra, mas é como se ele dissesse assim: olha, eu não quero sentir que eu trabalhei tanto, que eu me esforcei tanto, que eu fiz tanta coisa para no final acumular e ir embora. Eu também tenho que saber desfrutar, com discernimento e inteligência, mas tem. Então aqui, essa carta da complacência, Luzinha, ela vem para te fazer questionar isso. Onde que o papel do sonho, do desejo, da realização está sendo ignorado em função de manter uma estrutura cartesiana, prática, tradicional. Às vezes a gente simplesmente é levado a ignorar certos desejos porque eles não são tão incentivados assim pelo todo, mas eles são necessários. E tendo 2 de espadas com 7 de espadas, Luzinha, é como se fosse ficar muito claro para você nessa semana quem são as pessoas, quais são os eventos e quais são os gatilhos que criam essa rixa, essa divisão, esse limiar entre o sonho e a realização. O boicote ou o que sabota esse viver a vida que você almeja ou realizar os seus desejos mais profundos, ele se expressa. E por isso que pode ser estressante ter 2 cartas do naipe de espadas no seu campo mental e existencial nesse ciclo, Luzinha. Porque com essas cartas eu entendo você assimilando que para acessar os seus sonhos você vai precisar fazer uma baita renúncia e uma mudança profunda. Isso implica em se desapegar de pessoas, em fazer mudanças geográficas, em redirecionar a sua rota. Mas também implica em passar por essa travessia agora, mas não se amargurar em arrependimentos lá na frente ou quando você atingir uma idade mais elevada. Sabe quando a gente olha para trás e fala: olha, arrependida não estou. se sorri ou se chorei, o importante é que eu vivi. E a frase nem é essa, né, gente? Mas se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E eu sei que eu fiz o que eu pude. Então, esse 2 de espadas é mostrar isso. Então, nessa carta, a gente pode entender que essa mulher está tirando uma venda dos olhos. É, inclusive, um simbolismo bem interessante. Quando a gente escolhe tirar uma venda dos olhos, como esse arcano mostra, nós estamos primeiro nos rendendo, estamos deixando as nossas espadas para trás. Estamos saindo da inércia. Ela estava sentada em um banco, ela se levanta e ela diz: chega, eu vou enxergar a vida como ela precisa. No lugar de ficar na autodefesa, no lugar de fazer vista grossa, de tentar me acomodar ou ignorar aquilo que meu coração pede, eu vou acessar a verdade. E é uma verdade que pede também o 7 de espadas, uma postura estratégica, uma postura de movimento, de transmutação. Pede aqui parte desse isolamento que salpica a semana em todas as áreas, que não sair explanando isso a todos os aspectos e a todos os seres. Agora, vai mexer muito nos campos emocionais. Porque a gente tem a carta da culpa, a gente tem o 5 de espadas e a gente tem o arcano da morte. A carta da culpa fala sobre aquele momento em que precisamos priorizar o nosso próprio ser. E isso gera culpa. A sensação da culpa não é de que a gente fez uma coisa errada e depois a gente está ali se sentindo angustiado. Não, não necessariamente. O erro pode ser se colocar em segundo plano demais. O erro pode ter sido colocar 1001 necessidades além das suas em primeiro lugar. O erro pode ter sido acabar
danificando as suas prioridades e não exercendo um papel de protagonismo na sua própria história. Então, sim, isso é um erro, em alguma medida. Mas ele não é um erro como pisar na bola com alguém e depois ficar ali se amargurando, entende? Essa carta da culpa, ela pode mostrar você entendendo dentro do seu campo afetivo e emocional que certas relações estão indo completamente na contraparte e na contramão de quem você é, se tornando um 5 de espadas. Muito tendenciosas às brigas, às rixas, à irritabilidade, a comportamentos tóxicos e abusivos, como se você precisasse pisar em ovos o tempo todo com a pessoa que está ao seu lado ou com as pessoas da sua família, as pessoas da sua convivência, sentindo-se ignorada, negligenciada, também um senso de comparação. Sabe quando a coisa está espinhosa? Essa é a carta do 5 de espadas, tanto que ela traz aqui essa energia de disputa. E ela traz várias pessoas, né? 5 pessoas na carta nessa disputa. Tanto que, geralmente, esse arcano não fala sobre conflitos que são meramente a 2. Ele fala sobre muita gente, muita opinião, muito pitaco envolvido. E aqui a gente tem o Cavaleiro da Morte dizendo, vamos encerrar isso. Encerrar pode gerar culpa, porque mesmo nesse cenário pode ter alguma parte sua que ainda se sente em compromisso com as pessoas que estão te magoando ou que estão te destratando. E isso é um fator psicológico que tem que de fato ser tratado em psicanálise, em psicoterapia, enfim. Mas a ideia que vem é como se, ao fazer um movimento de ruptura, ao fazer um desmame de um berço, de um núcleo que no lugar de te nutrir está te machucando, você também se sentisse culpada, porque pode decepcionar algumas pessoas, pode quebrar alguns valores e alguns padrões e algumas convenções, como também pode acabar sentindo que está decepcionando o seu próprio, entre aspas, algoz. Entende? A coisa é complexa aqui. Então, quem está em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, a gente tem cartas que mostram essa relação chegando numa espécie de limite. Pode ser uma semana muito tempestuosa em nível de brigas, você entende essa pessoa distorcendo os fatos, você se sente culpada pelo aquilo que você nem fez, ou pede desculpas por coisas que o outro fez, o outro fica bravo, você pede desculpa porque o outro teve uma reação explosiva. A sensação que vem é que, diante desse limite, você tira a venda dos olhos e fala, chega, pra mim deu, é isso. Tanto que aqui a gente vai ter uma carta bem interessante, que é a Lua Nova em Libra, e ela diz sobre o início de um novo ciclo romântico. Em breve a gente vai ler o texto guia dessa carta, pois ela será a mensagem espiritual da semana. E quando a gente pensa de um novo ciclo romântico, Luzinha, a primeira coisa que vem na mente é, será um novo amor? Mas não, às vezes é uma etapa sós, e ela também representa essa nova etapa emocional. Então, a gente tem sim uma tendência muito grande aos relacionamentos serem findados aqui. Alguns podem não finalizar completamente, mas há tanta tortuosidade, a treta, a briga, a coisa tá tão animosa, que se não finalizar agora, vai finalizar dentro de 1 mês, de 2. Você tem que respeitar o seu limite, mas o que você vai enxergar sobre essa relação e sobre como ela está poluída, não vai conseguir ser desvisto, graças aos deuses. E aí você vai conseguir perceber que esse ambiente que tá tóxico não te favorece. Pensando sobre as pessoas que estão em um envolvimento que não é um relacionamento sério, a gente tem uma energia similar. Uma pessoa te condicionando, querendo prioridade, querendo estar segura dentro dessa relação, mas entregando migalhas, entregando muito pouquinho. Você sentindo de alguma forma que não pode cobrar atenção, porque a pessoa deixa muito claro que vocês não têm nada sério, mas ao mesmo tempo essa pessoa cobra de você essa atenção que você não pode exigir, e ela quer estar perto, e quer garantias, e quer conforto, e quer segurança. Ela está ali de alguma forma usando a relação como alguém manipula um fantoche. A gente não pode isentar, Luzinha, ao fato de que algo dentro de você está corroborando, algo dentro de você também está fazendo parte dessa dinâmica. Está inclusive dando ali uma espécie de petisco para que as coisas sigam nessa mesma maneira. E tem uma parte com dó ou com medo, com uma certa compaixão por este ser, que acaba se permitindo ser conduzida dessa maneira e não rompendo. Só que aqui você pode perceber a situação tão injusta e tão desleal e ao mesmo tempo tão desequilibrada, que a gente tem o arcano da morte, que é essa carta de foice, é essa carta de separação de um joio e de um trigo, de uma limpeza que requer mudanças mais radicais. E a gente tem o 2 de espadas tirando essas vendas dos olhos. Então é como se você percebesse, a relação ela não vai para lugar nenhum, ela não vai melhorar. Não importa o quanto eu trate essa pessoa bem, ela não vai me tratar bem na mesma medida. Não tá nem boa agora, não sei nem o que eu tô ganhando aqui.
Cuidado, Luzinha, para não acabar absorvendo a culpa, como você se tratando mal, porque ainda não deu conta de sair desse vínculo, porque você pode precisar, sim, de ajuda terapêutica para desatar alguns nós psicoemocionais antes de tomar essa decisão, mas a ideia principal é essa. E podem rolar brigas por ciúmes, por fofoca, por influência de terceiros, por a pessoa não gostar de certas companhias que você tem, ou vice-versa, mas eu entendo que na escala maior das coisas, a relação já não tá indo bem, já não há tanta prioridade, não há tanto encontro, e as coisas também estão espinhosas, sabe? Agora, sobre as pessoas que estão solteiras, não estão se envolvendo com ninguém, a sensação dessas cartas é de uma certa culpa por ter falhado no passado com uma relação que poderia ter sido mágica no seu ponto de vista. A carta da morte, quando a gente está falando dos solteiros, ela ainda está atravessando um processo de luto. Ela não está 100% curada, entre aspas. O 5 de espadas é uma energia de bagunça. E é uma espécie de bagunça associada ao caos, à desordem, é uma sensação de suplício, uma sensação de ansiedade, como se fosse um remoer o passado de maneira bem tortuosa, bem dolorosa. E a sensação que me vem quando eu olho as cartas que estão para cá e as cartas que estão para lá é você entendendo que alguma relação findou, entendendo que as coisas ficaram mal resolvidas para você, ou você não sentiu que as coisas foram tão justas na hora dessa ruptura, mas essa pessoa já seguiu em frente, já tá até com outra, já tá no relacionamento, e a sua vida romântica ainda não foi adiante, então vem um senso de comparação associado a uma baixa autoestima e aquela sensação de culpa, de tipo, poderia ser eu vivendo esse relacionamento que tá feliz, que parece ótimo, que o outro tá, ou eu deveria ter agido diferente para não me sentir tão lesada e tudo mais. Independente, Luzinha, de como que isso se expressa, essa má resolução com o passado vem, é como se o tarô falasse, isso daí é uma grande viagem na maionese, isso é uma baita de uma projeção, isso não leva realmente a nenhum fato ou realidade, independente do outro estar seguindo em frente ou não, e enxerga isso, olha para esse fato de que a relação não deu certo, vocês se desencontraram, é hora de tocar a vida adiante, é hora de romper esses padrões de culpa, é hora de romper essa complacência, esse 2 de espadas, querendo trazer uma realidade mais genuína e mais purificada. Então, saia do conflito interno, ou da sensação de que algo poderia ter sido diferente, ou de que você saiu prejudicada da história e o outro não, e de que as coisas ficaram embotadas e paradas desde então. Aqui vai pedir essa certa reação emocional e psicológica. E que a carta da morte, ela é bem-vinda. Porque embora ela traga esse luto ainda sendo atravessado, ela também é uma carta muito resolutiva. Né? Com a morte, muitas vezes a gente se despede de algo para valer. E é uma oportunidade. Talvez levar as mãos ao coração e decretar ao divino que o seu coração está limpo, falar algo que precisa ser dito com um terapeuta, com um amigo, ou simplesmente entender, é isto, quando eu assimilo, eu integro e a vida segue. Mas previsão para as pessoas solteiras é de que pouca coisa vai acontecer, mas talvez você ouça notícias sobre antigos amores e passe por esse processo, tá? Então vamos aqui falar sobre o que tá ótimo pra gente, que é o campo financeiro e o campo profissional. Então, nesse campo financeiro, a gente tem a carta da impaciência com 10 de copas e o 6 de copas. Eu entendo que a impaciência aqui veio a calhar, porque ela pode falar sobre um momento que estamos ansiando muito por algo, algo que a gente esperou durante muito tempo e finalmente nós temos acesso. Afinal, o 10 de copas é uma carta de profunda realização e é uma carta de conclusões que são, assim, elas nos felicitam. Como se um longo processo associado ao dinheiro, uma longa negociação, uma longa busca, que foi toda temperamental e foi também atribulada e tiveram dificuldades, finalmente atingisse uma completude tal que lhe oferta ganhos e conquistas. E isso porque se a gente olha as cartas que estão no passado, 2 de espadas, cavaleiro de copas. Você quis algo, de repente a vida embargou, de repente você precisou ali pisar em cacos de vidro para conseguir se redefinir, para conseguir se reencaixar, para conseguir dar a volta por cima, e é o momento que você faz isso. Benção. Aqui inclusive vem muita cura financeira em assuntos como família, inventário, processos. E o ponto é, se a gente olha o 6 de copas que remete ao passado, Luzinha, é como se essas realizações materiais
elas dissessem respeito à sua infância, também ao berço familiar, também aquilo que você quer oferecer para sua família ou para os seus filhos, para os seus descendentes. É como se fosse um momento em que aqueles desejos que pareciam impossíveis se concretizam. E você estava realmente animada, ansiosa para isso. Então, Luzinha, o momento em que pode vir aí a contemplação de um consórcio, em que um financiamento é liberado, em que você compra um imóvel, em que você consegue receber aquele, né, valor de um processo que já estava encerrado, mas que faltava o ganho. O momento em que chega algum tipo de realização que faz com que uma galera vibre e se alegre junto contigo, e que também você sinta muito prazer e muito orgulho da sua trajetória, do que você foi capaz de conquistar, do que vem pela frente, sentindo também alegria, ânimo e leveza a respeito do material. Também pode ser aumento financeiro e promoção, tá? Porque aqui vai estar muito bom para promoção no trabalho após uma longa tentativa e muito labor. Então, no trabalho, Luzinha, a gente tem a carta da fé, o 9 de ouros e o julgamento. Primeiro, a carta da fé vai mostrar você entendendo que o seu caminho está alinhado, que o seu caminho está, entre aspas, certo, né? Você entende na carta da fé que você está atuando da maneira como seu espírito precisa nessa etapa da sua jornada. O 9 de ouros é a carta do momento da colheita. Também é uma carta de prosperidade. Uma carta que mostra a colheita não é rápida. Afinal de contas, você precisou ter a ideia, plantar, semear, florescer, colher o fruto, agora você come. Então, a carta do 9 de ouros vem com o arcano do julgamento, que é um arcano de anúncios, de novidades, de mudanças, e nos traz o seguinte: para quem está trabalhando em firma, ou é uma promoção com um aumento salarial bem bacana, ou é realmente você sendo chamada para uma empresa melhor, e que vai te pagar mais, e que você vai se sentir muito mais realizada. Você pode acabar mudando o regime de trabalho que você tem, pode acabar mudando o tipo de contrato que você tem, mas a sensação é, finalmente, eu sabia que eu estava me preparando para isso, eu fiz os cursos, ou eu me dediquei, eu fiz por onde, e agora eu tenho. Então é um momento muito enaltecedor. E que na carta do julgamento vem como um desdobramento kármico, ou seja, de tudo que você fez lá atrás, o único resultado possível é viver a prosperidade do 9 de ouros. Você pode ser elevada a algum cargo de liderança, ganhar também algum tipo de honraria, algum tipo de reconhecimento, de bônus. O ponto é que você ganha mais e se sente mais recompensada. Aqui, para quem está buscando oportunidade profissional, primeiro, né, independente de você estar buscando ou não, Luzinha, pode ser um momento que você recebe a nomeação para algum concurso, ou que algum processo seletivo que você fez finalmente te chama, e que aquela oportunidade que estava adormecida, mas cujos dados já tinham sido lançados, finalmente dá certo. Então a gente tem aqui mudanças profissionais que também vão mudar outros aspectos da sua vida em função disso. Aqui, Luzinha, a gente vai ter, para as pessoas que estão procurando emprego, essa oportunidade de um novo trabalho, que eu entendo que vale super a pena que você aceite de fato, e um caminho também muito bem sucedido. Para quem está trabalhando de forma autônoma, o trabalho estava um pouco minguado, você estava se sentindo de alguma forma perdida, meio desamparada, meio desconectada do seu profissional, do seu propósito. E o julgamento é como se você recebesse um sopro de vida, um sopro real de vida. E que faz com que você se sinta, de alguma maneira, Luzinha, reconectada ao seu labor. Isso traz novas ideias, isso traz novos clientes, novos contratos, você fecha vendas, você é recompensada materialmente, você tem bons feedbacks, sabe? Você sai da sensação de coma, é como se voltasse à vida. E algumas pessoas estão, inclusive, nessa jornada de fazer transição de trabalho, de começar um novo curso, começar uma pós ou começar uma nova graduação. E embora aqui a gente possa entender essa mudança mais específica, que é um novo estudo, um novo caminho que você vai trilhar, as funções que você já está exercendo aqui agora também vão muito bem, elas também vão te trazer frutos e recompensas. Então acontecem mudanças em como você opera o seu trabalho e também nesse ânimo. E elas são associadas a novas parcerias, às novas alianças, aos novos projetos em conjunto, ou até mesmo a inspiração de entrar em contato com algo ou com alguém que traz essa chama à tona. Mas eu entendo que pelo as de paus, pelo julgamento, por termos aqui logo ao lado do 9 de ouros um número 10 que fala muito sobre o coletivo, você pode acabar unindo-se em forças ou diferentes conhecimentos para ter essa ascensão e essa prosperidade, tá?
E aí Luzinhas trouxe pra gente uma carta do oráculo de Delfos, eu vou ler pra gente o texto guia, e também uma carta do oráculo da Lua. Começando com o oráculo de Delfos. Quando toda a esperança pareça perdida, a estrela iluminará o seu caminho. A sua luz não é uma centelha deslumbrante, mas um resplendor suave que aquece e conforta sem queimar ou destruir. Ela o guiará ao caminho correto. Quando não possa achar por si mesmo uma saída, olhe aos céus em busca de guia. Olhe para a chispa de divindade que há no seu interior e que até agora não pode ver nem reconhecer. Cada um de nós tem dentro de si a estrela, esperando verter a sua luz sobre o mundo. Esta carta é como um farol de esperança e inspiração. Nos momentos de ociosidade, te diz que há um caminho para sair dessa ociosidade e que não se deve preocupar, pois a luz e a liberdade estão próximas. Tudo o que necessita é algo em que você deposite a sua fé. Deixe que a energia infinita da estrela a ilumine. Ela te dará a força e a clareza de objetivos que precisa para continuar no seu caminho. Então, eu entendo que essa carta vem tanto iluminando esse âmbito do trabalho, mostrando, olha, tá vendo aqui esse caos emocional? Ele tá rolando, mas tem muita coisa linda acontecendo. Como também ela é o farol que te tira do próprio caos emocional e te traz a essa nova dimensão. Inclusive, falando do emocional, vamos lá, a carta da Lua Nova em Libra, que fala sobre um novo ciclo romântico que começa. Aqui vai dizer o seguinte: dar e receber pode muito bem ser a resposta para qualquer dilema que você esteja enfrentando. O momento pode exigir mais compromisso ou menos. É hora de começar a negociar ou até mesmo renegociar. Quando a Lua Nova está em Libra, há um recomeço para você e para alguém. Um relacionamento pode começar e se este for o caso, há grandes chances de uma conexão saudável. Em qualquer coisa que você for fazer após essa carta, é aconselhável fazer em duplas, ou formando uma equipe, ou entendendo o equilíbrio entre os negócios e o pessoal. Libra é o signo das relações, e essa carta sugere que quem estiver no centro da sua questão é alguém que estará aberto ao diálogo. Evite ser egoísta, não te ajudará em nada neste momento. Libra é o signo do amor e da harmonia, da negociação, dos relacionamentos. Ele é harmônico, gentil e luxurioso, sempre em busca de equilíbrio. Então, com a Lua Nova em Libra, ou em qualquer momento que você tirar essa carta, há um recomeço possível para tudo que está relacionado às parcerias, aos negócios, às aparências e à justiça. Lembre-se que Libra é representado pela balança, e essa energia quer trazer o equilíbrio de volta às coisas. Aqui, Luzinha, a ideia que me passa é que dentro dessa relação que está ferida, você dificilmente vai conseguir esse diálogo, como eu já tinha interpretado pelo tarô. O adicional do oráculo me mostra que é possível que você consiga bons conselhos, falando com alguém de confiança, né, com um confidente. Como também sair desse impasse pode representar lá na frente uma negociação madura e saudável, ou até mesmo uma limpeza de panos sujos, né? Uma clarificação madura e saudável futura, após todo esse caos. Como também a gente percebe que não está falando exclusivamente sobre o romântico e pode falar sobre as parcerias e os projetos que iniciarão essa semana. Luzinhas, me contem aqui como tudo isso ressoa para vocês. Nós nos vemos no vídeo da próxima semana. Um grande beijo e até mais! Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, lembrar de deixar o seu comentário, isso é muito importante para mim. E vamos lá. A energia da sua semana vem com as cartas da completude, o 7 de ouros e a força. O arcano da completude vai falar sobre um momento em que você entende que não tem como mais arrastar, levar adiante algum cenário que vinha se pesando na sua vida e que vai ser muito associado, inclusive, Luzinha, ao campo profissional, material e de projetos. Ou seja, diante disso, a carta da força vai mostrar você criando algum novo tipo de foco. A carta do 7 de ouros vai mostrar você cuidando melhor do seu jardim, ou como pode ser uma metáfora, dando um tapa no seu currículo, atualizando, seja o seu LinkedIn, ou seja a maneira como você está propagandando o seu trabalho, a maneira como você está estudando, onde você está mirando, o tipo de concurso que você quer fazer, o tipo de área que você quer seguir, entende?
A carta do 7 de ouros mostra esse jardineiro que está arando o solo. Quando ele ara o solo, ele colhe o que já está pronto, mas ele também prepara para novas semeaduras. A força é uma carta que vai pedir de você muita bravura, vai pedir de você uma força legítima, que é não se deixar abalar por nenhum tipo de situação, não se deixar vencer pelo ego, pela vaidade, pelas dores cotidianas ou passionais, se mantendo, portanto, firme, bem posicionada, superando obstáculos e desafios. Se a gente tem a força, a gente vai lidar com o leão. O leão não é literal aqui. O leão vai representar algum tipo de desafio. O 7 de ouros, que é uma carta de paciência e de aprendizado, pode nos mostrar que não há saída. A única saída é agir justamente na lógica de eu vou cuidar do que eu tenho disponível para mim, eu vou pensar sobre onde eu quero chegar e eu vou redefinir os meus planos. Afinal de contas, completei o que eu precisava. Tendo isso em vista, Luzinha, a sensação para você nessa semana vem com as cartas do serviço, a carta 3 de paus e 3 de espadas. Olha que interessante, essas cartas vão mostrar 2 números 3. E o 3 fala sobre quando a gente sai de uma dualidade e dá um passo adiante. Quando a gente tem a carta do 3 de paus, isso é extremamente libertador. Porque conseguimos romper uma zona de conforto ou conseguimos sair de algo que vinha retendo a nossa energia vital. Mas a saída dói, que é o 3 de espadas. Nessa carta a gente vê 3 espadas que estão prestes a perfurar um coração. E quando a gente tem o 3 de espadas, Luzinha, a gente entende que muito dessa dor é causada por outra pessoa, ou por outras, né? Mas é uma dor causada muitas vezes por humanos, quando a gente tem o 3 de espadas. Mas é uma dor causada após a gente ter fechado os olhos ou tentado fazer vista grossa sobre uma situação que quase que estava fadada a dar ruim em algum momento. E agora dá, e a sensação que vem é de você olhar e pensar, eu tô desapontada, mas eu não tô surpresa. Então, temos aqui uma energia pessoal de muita liberdade, de avançar, deixando para trás uma retenção ou uma dualidade antigas, entendendo que isso dói, mas que isso é necessário. Isso dói, mas isso também vai saciar de alguma forma o seu espírito. E aqui eu posso dizer o seguinte, Luzinha, se você está pensando em tomar alguma atitude mais arriscada, fechar algum tipo de ciclo, deixar para trás algumas pessoas e cenários, de alguma maneira ir em busca de um novo mundo, é agora. Tá? A carta do serviço pode mostrar você recebendo o suporte de pessoas. Eu já falei muito sobre essa carta aqui, ela aparece bastante nos tarôs da semana e geralmente eu a interpreto como você auxiliando quem precisa, mas dessa vez eu entendo que é você quem vai receber ajuda. Você vai perguntar conselhos para quem você confia, você vai, sei lá, perguntar ao tarô, perguntar para os seus melhores amigos, para os seus amores, para a sua família, consultar os astros, consultar os seus sonhos. Existe aqui de alguma forma toda uma equipe, tanto espiritual quanto terrena, trabalhando a seu favor. Inclusive porque no 3 de paus entendemos que o coletivo e a sua pessoa fazem excelentes acordos. E os acordos representam as trocas de favores, representam os incentivos, representam os puxões de orelha, representam negociações práticas que você vai receber. E aqui a gente vai ter também o 3 de espadas, que está do ladinho da carta da força, mostrando. E isso envolve não se deixar ruir ou não se deixar ceder devido a uma angústia que a semana envolve. Não tô falando isso para te desanimar, porque você tem muito mais a ganhar do que a perder, mas essa é a energia que vem, sabe? Um momento que você tem que ser firme, que você não pode parar ali para ficar se lambendo feridas. É assim que eu entendo. Então, o todo 3 pede expansão. E expansão significa romper fronteiras mentais, emocionais, espirituais, geográficas, como quer que seja. E além, né? O emocional tá bem dinâmico e tá bem divertido. A gente tem a carta da percepção, a carta do pajem de paus e do pajem de espadas. Então, primeiramente, muito pajem aqui. Pode mostrar você tendo um contato maior com crianças ao longo dessa semana, tendo notícias de pessoas que estão esperando o neném, ou até mesmo para algumas pessoas você esperando o neném. A carta da percepção vai mostrar você enxergando o mundo com olhos mais otimistas, com maior leveza, identificando toda a beleza que está por trás das trocas e dos afetos. Isso me lembra uma experiência que é muito pequena, mas enfim, que me veio na carta da percepção.
Uma vez eu estava numa lanchonete e eu vi uma pessoa pedir um lanche da bancada. E aquilo me trouxe um insight de falar, nossa, o ser humano é uma criatura tão inteligente, né? Ele sabe falar, ele sabe pedir, ele quer comer, ele sabe fazer o lanche que está na bancada, que era um enroladinho de presunto e queijo. E assim, eu olhei com uma admiração. Eu sou, claro, parte disso. Mas eu olhei com uma admiração, que era como se tivessem tirado um véuzinho ali dos meus olhos. Sabe quando você vê a cena, quase como uma testemunha? Foi um momento muito mágico. Eu vi ali a pessoa falando, sim, você quer esse daqui, o outro é o lanche que eu quero, e comendo. Então, a percepção, ela traz uma sutileza que é bem-humorada e que é amorosa. Isso encheu meu coração de amor, perceber isso. Olha, de repente pessoas produzem alimento. Será que alguém me entende? Você entende o que eu quero dizer, Lucinha, dessa visão? Enfim. Então, a percepção, ela vai mostrar isso. Você enxergando a humanidade e também os seres e os animais e tudo que conspira a favor desse sistema e se deliciando, conseguindo realmente se desidentificar de certos dramas e viver com experiência pura e plena. Então isso também é um espírito brincalhão que os pajens oferecem, é um espírito inocente, é um se deliciar com o mundo e vislumbrá-lo como se fosse a primeira vez que você está aqui, como se você fosse um alienígena que só tem um dia na Terra e se maravilha com toda a energia que está fluindo. Sei que tem muita coisa aqui nesse planeta que a gente não vai se deliciar e não vai se maravilhar, mas se existe no nosso universo pessoal pelo menos uma dose dessa visão, ela merece assim ser reconhecida e incentivada. Né? E aqui mostra você conseguindo. Então, Luzinha, a gente tem aqui com essas cartas para o campo romântico, primeiramente, os casais que estão em relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento. Os pajens são cartas de novidade. O de espadas é falar sobre uma nova comunicação. Pode ser um momento até em que vocês dão umas tretadas aí um com o outro e falam algumas verdades na cara do outro e remexem a alguns assuntos do passado que ainda estavam inflamados, mas é um movimento de cura. Afinal, o pajem de paus é uma carta de paixão, de desejo, de aventura. O casal vai sair, vai fazer uma trilha, ou então vai fazer uma pequena viagem, vai para algum lugar que nunca foram antes, vão iniciar algum tipo de estudo em conjunto. O casal vai de alguma forma se movimentar, e aqui a gente tem reconexão, como também planos e projetos de expandir família, de ter filho, de adotar criança, ou então para quem tem aí bichinhos de estimação, de ter mais animaizinhos. Algumas pessoas podem até acolher animais que estão em situação de rua, mas o ponto é, os casais estão a todo vapor, estão inspirados, estão saindo com amigos, estão bem. Para as pessoas que estão em um relacionamento que ainda não é um relacionamento sério, independente da natureza, a relação ela não vai ficar séria essa semana, vai continuar na mesma, mas ela vai ser muito empolgante. Vocês vão conversar pra caramba, vocês vão se conhecer mais e mais, você vai começar a sentir essa pessoa ocupando um lugar mais especial pra você, você vai se sentir com paixão e a pessoa também, existe reciprocidade. Pode rolar algum encontro meio, como é que eu posso dizer, meio espontâneo, que é, eu tô fazendo nada e você, eu também não, então a gente vai se ver. E aí aquela delícia, então assim, os corações estão em festa. E aqui eu entendo que você pode se sentir muito realizada emocionalmente, também enxergando como essa nova oportunidade de se conectar com seus afetos te mostra que você está vibrante, viva, cheia de libido, cheia de sonhos. Então é um momento muito gostoso de muita conexão. E para quem está solteira, não está se envolvendo com ninguém, Luzinha, você vai conseguir ter a clareza de que muito do motivo pelo qual o seu campo romântico estava estagnado era porque você estava fechada. E o pajem de paus, ele vai no oposto disso. O pajem de paus é uma carta brincalhona e divertida, é uma carta que consegue decodificar algum tipo de informação sobre si, e isso representa uma abertura para um novo capítulo, para uma nova chance. O pajem de espadas pode mostrar você conhecendo alguém através da internet, seja nos apps de paquera, seja alguém que, sei lá, te manda uma mensagem, tá no mesmo fórum, enfim. Vem aqui essa conversa que é animada, que é gostosa, que traz desejo, que traz conexão. E eu entendo aqui que vale a pena sim
Inclusive pode ser uma pessoa um pouco mais jovem do que você, ou pode ser alguém que você sinta que não tem tanta experiência como você, e isso vai fazer parte da dinâmica, da empolgação também. Tô ouvindo aqui, gente, minha cachorrinha tá latindo pra caramba e não posso fazer muito sobre, senão vou perder aqui o fio da meada. Então, vamos juntas celebrar os latidos da Dilminha, que é o nome dela. Bem, prosseguindo. Aqui a gente vai ter para o campo profissional e financeiro uma fase um pouco mais atribulada. O que é isso? A gente tem a carta do valor próprio, Nova de Espadas e Rainha de Copas falando sobre a grana. E esse valor próprio, ele vai falar sobre o quanto a gente se sente reconhecido, merecedor e válido. E essas cartas podem mostrar, por alguma razão, você sentindo que o tema financeiro ou o seu status social, onde você está, seja no nível do trabalho ou no dinheiro, né, literalmente falando, bem, pode mostrar você sentindo-se inferiorizada ou se sentindo isolada, excluída de algum cenário por conta dessa questão material. Sabe, é como se você pudesse acabar circulando por um ambiente que não é muito alinhado ao que você geralmente vai. Por exemplo, se você não está acostumada a ir nos lugares mais suntuosos da elite, de repente você vai. Ou então, se você está acostumada a ir nesses lugares, você vai para algum local mais simples. E a sensação que vem é de um estranhamento. E o que eu posso te trazer aqui, Luzinha, não meça a sua régua de valor através dos seus recursos. Não meça através do elitismo, através do pedantismo, de achar que você precisa ter algo para ser boa o bastante, ou que você perdeu algo porque você não foi boa, já que não teve tal recurso material. Se alguém de alguma forma te destratar, ou se você se sentir preterida, se você sentir que não teve um bom atendimento em algum local, se você sentir que foi rejeitada de alguma maneira, lide com isso de diversas formas, mas não criando esse registro de que você vale menos. E num termo preditivo, essas cartas podem mostrar um momento muito preocupado a respeito da vida financeira. Pode ser um momento mais delicado, em que o dinheiro está curto, em que você sente de alguma forma uma pressão porque o mês vai acabar, porque as coisas não estão tão bem colocadas, porque acaba gastando dinheiro que não tem por necessidade de pagar alguma conta ou de fazer algo que não é fútil, mas que você precisa agora. Então, finanças aqui estão num cenário delicado e, Luzinha, vou ser muito sincera. Quem acompanha os vídeos sabe que eu não dou a pílula quando não tem como. Essa semana você não vai conseguir resolver. E diante do que você não consegue resolver, resolvida está, sabe? Não adianta se descabelar essa semana. Não adianta sofrer, ficar insone, tentar de alguma forma encontrar soluções ali do arco da velha, porque isso não vai fazer tanta diferença, né? Então, essas cartas realmente vão falar sobre um momento em que é extremamente necessário recalcular a sua rota material, começar a reorganizar assim do zero, do básico. Mas agora a atitude prática vai ser respirar fundo, não gastar dinheiro se não for necessário e esperar os próximos dias. Afinal de contas, as opções estão limitadas e a movimentação material estará limitada também. Sobre o trabalho, a gente tem a carta da rejeição, o Rei de Copas, o 8 de Copas. Então, para quem está trabalhando em uma empresa, com essas cartas, Luzinha, pode rolar assim de você cometer algum tipo de erro no seu trabalho, ou de você sentir que algo pelo qual você vinha se empenhando não foi tão bem recebido assim, seja por um cliente, seja por alguém da sua equipe de trabalho. A sensação que vem é de que, até mesmo por uma espécie de capricho, de vaidade, alguma ideia sua, ou algum serviço, algum resultado que você entregou, podem não ser tão bem aceitos. Ou melhor, podem ser rejeitados. E isso pode doer. Mas é aquilo, por trás de toda essa dor existe sempre um aprendizado. Por trás desse aprendizado existe uma chance de recomeçar, de fazer melhor. Algumas pessoas podem sim ser desligadas, outras podem apenas receber um feedback negativo, outras podem se desentender dentro do ambiente de trabalho, mas a atmosfera que ela tá mais densa. Então ela pede esse preparo psicológico para lidar com essa densidade. Quem estiver seguindo em frente, indo para um outro rumo, né, saindo de uma empresa ou algo assim, entenda, vai ser libertador.
E quem tá trabalhando em firma, é literalmente isso, eu não tenho nenhum que acrescentar. Eu posso dizer que quem tá procurando oportunidade profissional, pode ser que você ganhe alguns nãos, e embora esses nãos serão bem dolorosos agora, eles vão te fazer, sim, evoluir, crescer, e eles serão uma das etapas, ou um dos degraus, né, que ainda vão te levar para uma realização futura. Para quem está trabalhando de forma autônoma, pode vir um feedback negativo de alguém, pode ter alguém pedindo um reembolso, pode ter uma situação ali de algum cliente, de algum serviço que não sai exatamente da maneira como você gostaria, vem essa situação atípica que te traz um estresse. E eu sei como pode ser estressante, até mesmo porque eu também sou autônoma, mas o que eu posso dizer com o 8 de copas é: pega a sua lição, aprende, se redima ali com a pessoa e segue. Sabe, não cria raiz, não faça morada nessa dor emocional, não acha que tá tudo desandando, que acabou, que é o fim da linha, porque não é. É um momento aqui mais desgastante, mas que será profundamente libertador e que vem para romper a zona de conforto, como a gente tinha falado. E tendo isso em vista, vamos falar sobre a Lua Nova em Áries, né? A carta do Oráculo da Lua veio com a Lua Nova em Áries, e eu vou ler pra gente o texto guia. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: Áries é o primeiro signo do zodíaco, então a Lua Nova em Áries é a primeira das 12 ou 13 luas novas do ano. Se estiver determinado a trabalhar com todas as lunações, então a Lua Nova em Áries é o momento certo para começar, e tirar essa carta, independente de quando isso ocorrer, significa que é um momento ideal para começar o seu trabalho com a Lua, por exemplo, colocando as suas intenções. A chama está acesa. Um maravilhoso começo já dá os seus sinais se você está no caminho certo. Tirar essa carta é um sinal positivo de que algo que você quer está chegando. Essa carta pode ser vista como um grande sim. Ela é um momento de se conectar com sonhos. Talvez você ainda tenha um longo caminho a seguir, afinal Áries é o primeiro signo do zodíaco, mas você está no caminho. A determinação, a assertividade e a bravura são desejados neste momento. E o fogo quente de Áries está guiando você em direção ao sucesso, qualquer que seja o seu destino. Qual é o cuidado a ser tomado? Não vá rápido demais, não esqueça os seus modos. Trate as pessoas bem enquanto você abastece de energia em direção aos seus objetivos. Você criará um karma muito melhor para você. Sintonize-se com a Lua, não pense em desistir. Então, eu entendo que, principalmente por ser uma Lua nova, que é uma energia de iniciativa, e por termos a energia de Áries, que é esse primeiro signo do zodíaco, que é o primeiro do elemento fogo, que fala sobre o ímpeto, é uma fase de tomar os passos que são necessários para se orientar, mais do que ficar na comiseração ou paralisada. Eu trouxe também pra gente uma carta do Oráculo de Delfos e veio pra gente a carta do time do amor. Eu vou ler o texto guia pra gente. Então, aqui diz: nesse caso, o amor mostra uma timidez pouco comum nele. Parece que quer se cobrir em seus braços e suas asas. A interpretação dessa carta é literal. Parece que o amor está às portas. Todavia, trata-se de algo muito frágil. Será necessário consegui-lo com trabalhos, esforços. Tudo tem um preço, costuma-se dizer. E o que algo quer, algo lhe custa. Qualquer ação desconsiderada ou qualquer falta de cuidado pode acabar com o amor nascente. Se você realmente tem interesse, você precisará se esforçar e precisará atuar com coração puro e intenções limpas. Deste modo, o triunfo será seu. O mesmo conceito de timidez e fragilidade aplica-se a qualquer que seja a temática dessa leitura, para além do campo romântico. Pode ser um projeto, um trabalho, uma relação amistosa, profissional, qualquer aspecto ou campo da atividade humana. A ideia-chave é que o potencial é magnífico, mas requererá sempre cuidado e atenção esmerada. Eu entendo essa carta, Luzinha, mais associada ao campo romântico, porque essa energia do time do amor, ela vem muito como essa energia mais juvenil. E a gente teve esses pajens que são uma energia juvenil, são uma energia embrionária, aquilo que está começando a brotar. E aquilo que está começando a brotar como uma nova etapa para os relacionamentos sérios, para quem está junto, para quem está conhecendo alguém, vai precisar de cuidado, vai precisar desse esmero. Então, Luzinha, a gente tem uma semana que é muito dual, porque são dores materiais, mas grandes dádivas pessoais e emocionais, e que pedem de você ação, cuidado para não ser impetuosa demais, mas ainda assim tome atitude, mas também preserve aquilo que você vê que está doce na sua vida, para manter essa doçura aí, tá certo?
Luzinha, muita gratidão por ter me assistido. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Me conta como ressoou pra você. Um grande beijo e até mais. Luzinhas do Monte 3, sejam muito bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir o seu like, que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, isso tudo é muito importante para mim. E vamos lá. A energia dessa semana, Luzinha, se eu puder traduzir antes da gente explicar direitinho, é como um respiro refrescante no meio do caos. Eu também escolhi o Monte 13, então estamos juntas nessa. Gostei do que a semana nos trouxe. Ela vai trazer algumas doses de ilusão, mas quer saber? Às vezes a gente precisa disso mesmo. Ficar buscando a realidade do nu e cru o tempo todo pode nos machucar ou pode tirar um pouco de graça da vida. A gente precisa de um pouquinho de encanto, não é mesmo? Luzinha, a energia da sua semana vem com as cartas da paixão, o 6 de espadas e o 4 de ouros. A paixão fala sobre o seu coração se sentir motivado por algo. Seja por um propósito humanitário, seja por um projeto, seja por uma pessoa, por um hobby, ou porque de repente você ouve aquela música que você fica viciado, quer ouvir toda hora, ou porque você descobre um seriado que você está fascinado e quer assistir. Independente de como for, a sua alma se sente acesa. E diante de uma alma acesa, você deve realmente se permitir essa entrega. Afinal, a gente tem cartas que são comedidas e que não trazem um excesso nocivo. Aqui, Luzinha, a gente tem o 6 de espadas, que é uma carta bem associada a viagens, a sair da rotina para ficar mais tranquila, mais serena, mais ociosa. Sair, inclusive, das águas turbulentas que vinham te trazendo um agito e escolher vibrar na paz. Quando a gente escolhe vibrar na paz, pode ter quem queira ao nosso redor querendo fazer guerra, a gente não entra. A gente simplesmente não entra. Então é uma carta que está alheia a tudo que a distrai negativamente. A gente tem a carta do 4 de ouros mostrando que tudo isso é muito bem estruturado. Então eu até entendo que algumas luzinhas vão fazer viagens ou vão tirar alguns dias de férias, tirar alguns dias de folga, vão talvez fazer algum tipo de movimento ali de regresso às próprias raízes, algumas pessoas visitando família no interior ou visitando família na cidade que a família está morando. Existe aqui uma sensação de eu vou percorrer uma estrada, metafórica ou literal, para estar em contato com os meus, para me sentir mais tranquila e mais amparada, e a vida é sobre isto. Então é uma semana em que as coisas dão certo, as coisas fluem. A sua energia pessoal, Luzinha, vem com a carta da aceitação, o As de Ouros e o 7 de Copas. Então, a ideia que me vem é que tem alguns problemas rolando aí. Não tá tudo ajustado, tem algumas tensões, mas o 7 de Espadas está falando sobre você nessa semana, falar, eu não vou me entregar a eles, eu vou resolver isso depois. É muito diferente do Monte 1, em que a gente viu uma pessoa desamarrando uma venda dos olhos. Aqui, o 7 de Copas pode mostrar você colocando a venda nos olhos e falando, essa semana ninguém me tira o sossego. Então, a carta do As de Ouros vai mostrar você com maior vitalidade, comendo coisas novas, indo em lugares diferentes, assistindo novos conteúdos, se sentindo de alguma forma vibrante, otimista. A carta da aceitação diz, a ideia geral é que a vida tá boa, mas você pode sentir que ainda assim existe uma espécie de vazio, porque você acabou aceitando que pessoas, situações e circunstâncias que não ressoam com a sua verdade ocupassem papéis muito importantes aí. E você vai ter que mexer nisso, só que não é agora. Agora lide com o seu conforto. Olha que loucura, né? Uma mensagem que diz, aprecie um pouco da zona de conforto. Isso é muito na contramão do que geralmente a gente ouve. A gente ouve tanto, saia, rompa, termine a zona de conforto, ultrapasse as barreiras. Inclusive no Tarô da Semana, os outros montes estão muito nessa lógica, mas aqui não. Entenda, meu amor, é por 7 dias, tá? Não é por uma vida inteira, não. Mas aqui realmente é hora de você se permitir essa pausa, porque é uma pausa necessária para calibrar o seu espírito e para te trazer evolução e movimento. Com essas cartas, Luzinha, só tenha cuidado com um ponto. Você pode começar a desenvolver algum projeto, algum plano, alguma meta que não tem lé nem cré.
É isso mesmo, pode vir algum ideal profissional, ou de repente você tem um insight e fala, nossa, é isso que eu quero fazer da vida, ou vou vender tudo e vou fazer, não sei, empanadas na Argentina, e agora tudo vai se transformar. Calma, não coloque o carro na frente dos bois, Luzinha. Esses planos mirabolantes podem soar muito mais recompensadores agora do que na prática, eles podem nem ser levados adiante assim, tá? Então, aqui vai pedir essa atenção apenas para não tomar atitudes impulsivas e também cuidado com compras impulsivas. Você pode achar que você precisa muito de algo que você nem vai usar, e se for algo mais caro, aguenta um pouquinho mais a mão aí antes de você comprar. Mas bem, é uma energia que te pede sonho, criatividade, leveza. No campo afetivo, Luzinha, aqui a gente vai ter a carta da busca, a carta do valete de copas e a alta sacerdotisa. Então, essa carta da busca, ela fala quase que assim: você já tem tudo que você precisa aí com você. O que você está buscando do lado de fora só existe no seu universo interno. E isso vai representar o seguinte, para quem já está em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento, se vinha se queixando da relação, ou sentindo que o relacionamento estava morno, sentindo que vocês não estavam tão alinhados, sentindo que precisava de muita mudança, mas pare e olha para a pessoa que está ao seu lado com mais carinho. Com o valete de copas, essa é uma oportunidade maravilhosa para vocês se reconectarem enquanto casal, resgatarem a inspiração, o brilho nos olhos, a admiração, o desejo um pelo outro. Só que algo dentro de você acabou se fechando, ou começou a julgar a pessoa, começou a agir também de uma forma mais egoísta, agir de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Como se você fosse saindo de cena dentro do relacionamento e começou até a acreditar que a felicidade estaria em uma outra pessoa ou em um outro cenário do seu romance, do seu campo romântico. E aqui fala, a felicidade já está do seu lado. Tudo que você precisa já está do seu lado. Valoriza, resgata. Da mesma maneira, essa felicidade a dois, ela só vai ser conquistada se você caminhar também de acordo com a alta sacerdotisa, que é uma carta de amor próprio. Afinal, a alta sacerdotisa fala sobre a voz interior, fala sobre as buscas pessoais. Então aqui, Luzinha, é possível que você esteja numa postura mais passiva e mais isolada dentro da relação, que você está sentindo que precisa de algum tipo de resposta, mas reforço, tá aí, você já tem tudo que você precisa, só precisa compreender isso. Não procure pelo em casca de ovo. Do mesmo modo, Luzinha, com essas cartas, principalmente por termos a carta do Pajem de Copas, é bem provável que a pessoa com quem você está se envolvendo te faça uma bela surpresa. Te dê um presente, te leve para um lugar especial, faça uma declaração que te emocione. Isso também pode ser uma das sementes aqui que levam a esse florescimento emocional. Então é um momento de reconexão. Nem fale com essa pessoa que você estava em dúvida. Tipo, que bom que a gente está assim, porque antes estava mal. Não, a sacerdotisa ela é muito sábia, ela não fala tudo, tá? As pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, você vai se sentir muito conectada a essa pessoa essa semana. Vocês podem se encontrar, vocês podem até fazer alguma pequena viagem ou algum passeio. Mas a sacerdotisa aqui vai mostrar a relação acontecendo às escondidas. Essa pessoa não está com uma certa disponibilidade, ou com vontade, ou sendo viável te assumir ou sair com você em público, ou vice-versa, né? Você que não se sente nesse lugar. E o fato da relação acontecer de forma isolada não vai doer agora é a semana das ilusões, mas pode começar a doer com o tempo. Pode ser uma pessoa que, a depender, não assume a própria sexualidade, ou não terminou um relacionamento e já está com você. O que eu entendo, Luzinha, é que o fato de que a relação vai num compasso que é mais sigiloso pode acabar gerando inseguranças futuras. Já que o conselho para essa semana é desfrutar essa semana, porque é o momentum, a gente de Copas mostra que vocês vão se falar e vocês vão se conectar. Possivelmente se encontrar e viver noites românticas, juras de amor e tudo mais. Seja um ficante, seja alguém com quem você está tendo um affair, seja quem for. Aqui essas relações não oficiais estão nessa tônica de encontros passionais, mas encontros velados. Cuidado, Luzinha, porque pode também simbolizar que você está buscando nessa pessoa um amor próprio que não está tão bem trabalhado em você. E isso seria, sim, algum tipo de alerta. Olha para isso nos próximos dias. Já as pessoas que estão solteiras e não estão se relacionando com ninguém,
Pode representar, sim, você conhecendo alguma pessoa nova, assim como a gente viu no Monte 2. Pode ser alguém que você começa a falar pela internet. Pode ser alguém que você começa a conversar porque vai numa aula junto com você ou em algum centro filosófico, até mesmo em algum centro religioso, igreja. E também pode ser alguém que você conhece por intermédio de alguma pessoa muito jovem da sua família. Basicamente, sei lá, aniversário de um priminho, aniversário de um sobrinho, aniversário de uma tia, e chega lá, é o pai e a mãe de uma criança, é o irmão de uma criança, de um adolescente, sabe? Então aqui a gente tem um movimento emocional. Sacerdotisa diz, não vá com muita sede ao pote. Isso pode ser inspirador, mas pode ser mais algo para essa semana e para te trazer um ânimo do que um relacionamento que será necessariamente duradouro, tá? Agora, no campo financeiro e profissional, Luzinha, a gente tem a carta do misticismo, o pendurado e o 4 de copas. Para quem tá de férias, para quem tá viajando, para quem tá nessa pausa, é como se realmente mostrasse você gastando dinheiro, porque você se preparou para isso, porque você quer aproveitar a vida, esse é o seu momento, não tem o que temer, tenha fé de que as coisas vão dar certo e especialmente siga o seu orçamento. Para todas as outras pessoas, pode ser uma fase um pouco mais embargada. E aqui é um tema delicado, Luzinha, porque não é algo que eu costumo falar na leitura, mas é o que as cartas nos trazem aqui. Realmente pode ter algum nível de crença limitante ou alguma sensação de que você não está alinhada com a grande prosperidade da vida, de que não está alinhada com a grande mãe e seus frutos. E isso está trazendo para a vida financeira uma sensação meio truncada. Como se o dinheiro que você tem você precisa gastar, ou o dinheiro demora a entrar e quando entra ele não rende. Isso tudo vem como esse viés da sua vibração. Esse é um discurso, como eu falei, eu demoro ou eu quase nunca o uso, mas me vem aqui, olha, tem algumas energias atadas por conta de uma densidade espiritual que vem sendo retroalimentada e que coloca nesse lugar de que a prosperidade não flui. Isso vai precisar ser ressignificado. Olha para um outro ângulo. Investiga suas crenças, a sua relação com o dinheiro, como que você o enxerga, o papel que ele tem na sua vida, como que você entende que o dinheiro pode se manifestar ou não, onde que você entende que ele pode te prejudicar ou não, onde que ele pode gerar raiva, angústia, medo. Olha para tudo isso, vai ser importante. Então, é uma semana que, se a gente for pensar em previsão, em termos materiais, está mais retraída. Não tem tanta entrada, então isso pede um cuidado redobrado. Não é um momento favorável para fazer nenhum grande negócio ou venda, tá? Nenhuma grande compra ou venda, ou também nenhum grande negócio, lançamentos, assinar contratos e tudo mais. Já o profissional tá bem. Olha que coisa. Por isso que eu falo que tem alguma coisa, né? Algum trave. Que por ser uma leitura coletiva, às vezes a gente não vai conseguir esmiuçar, mas, bem, profissional, carta do perdão, o sol e o 10 de paus. Claro, quem estiver de férias não vai ter aqui grande movimento no profissional. O que eu posso dizer é que vai dar tudo certo. Depois você vai retomar o seu trabalho, as coisas vão fluir, tá? Mas para quem está trabalhando em uma empresa, você pode sentir que alguma situação no seu passado a respeito do profissional foi resolvido, algum erro que você cometeu ou algo que você sentia que estava te trazendo problemáticas. Isso traz uma purificada no seu emocional. O sol é uma carta de muita luz, é uma carta de realização e de reconhecimento. O 10 de paus é mostrar, aqui nesse caso, você criando novos compromissos, recebendo novas responsabilidades, precisando trabalhar em dobro. Então, o trabalhar em dobro não vai ser em termos de tempo, mas em termos de função. Se antes você tinha que cuidar de acender velas e dispor as cartas, agora você tem que acender a vela, dispor as cartas, instalar o microfone, o tripé, a luz de um cenário, sabe? Então, assim, você pode ter essas funções maiores, mas eu entendo você bem. Você se sentindo confiante. Você pode até pensar, uou, eu tô amando essas novas funções, aqui traz essas ideias, eu acho que eu vou querer ficar fazendo isso. Essa noção, ela vai mudar com o tempo, Luzinha. Mas por hora, desfrute, porque tudo isso vai de alguma forma aliviar o seu caminho daqui para frente. As funções que você fizer agora vão criar um banco de favor com colegas ou com superiores, e isso pode te abrir portas futuras, tá? Para quem está trabalhando de forma autônoma, você vai ter muito trabalho,
Você vai sentir muita demanda para o seu trabalho, você vai sentir que tem muito cliente, que tem muita venda, que tem muita coisa acontecendo. Apesar disso, esse financeiro ele tá travado, seja porque você está quitando dívidas ou por conta dessa questão que eu mencionei. Aqui pode trazer uma sensação muito cansada devido ao trabalho excessivo, então você vai acabar tirando sim algum momento de descanso ao longo dessa semana para conseguir respirar, para conseguir pôr as energias no lugar, mas eu entendo que vai ser um período bem agitado, de boas negociações, de bons combinados. Apesar do cansaço, você vai sentir até que está se redimindo em relação ao seu passado material ou do que rolou aí nos últimos 2 meses, sentindo que é uma semana muito agitada e de forma atípica. Ela te traz um sentimento de que você está no caminho certo. Quem está procurando oportunidade profissional pode ser convidado para voltar a trabalhar para algum local ou para alguma pessoa com quem você já trabalhou. Para quem não foi exatamente nesse aspecto, você pode acabar passando por um processo seletivo em uma empresa em que você já fez processo lá atrás, não tinha dado certo e agora dá. Como também pode representar você recebendo algum tipo de convite que, para trabalhar, é óbvio, que tem início, meio e fim, que não representa um contrato vitalício, mas que agora vai ser bom o suficiente. Até mesmo porque a questão material aqui vai pedir de você esses esforços e essa entrega. Luzinhas, trouxe pra gente uma carta do oráculo da Lua. Vou ler pra gente o texto guia. Vem a carta da Lua crescente. Tenha fé em seus sonhos. Não desista. A situação sobre a qual você está analisando está tomando uma forma. Você ainda não está nem próximo do fim da sua história. O que quer que esteja acontecendo é apenas uma etapa do caminho. Como se diz no clássico da autoajuda, tudo ficará bem no final. Se ainda não está tudo bem, ainda não é o final. Contudo, a carta da Lua crescente é um lembrete de que você precisa continuar lutando pelo que deseja. Se não conseguir dar passos concretos, passe algum tempo meditando sobre a pergunta que você fez e permita-se acessar as informações sobre qual é o melhor passo a ser tomado. Luzinhas, no caso, a pergunta seria: qual é a mensagem espiritual para essa semana? Então, o que eu consigo entender é que essa semana ainda está moldando ou criando uma forma que será acessada daqui para frente. Enfim, de forma geral, esta carta sugere que há todos os motivos para ter esperanças de resultados positivos para a situação que você está. Portanto, mantenha a fé. A Lua crescente é a segunda das 8 principais fases da Lua. Mas mesmo que não seja o momento da Lua crescente, quando você tirar essa carta, ela sugere que você precisa seguir em busca de sonhos. É o momento de colocar pés no chão com vontade e ir atrás de objetivos. Também trouxe pra gente do oráculo de Delfos a carta O Descanso. Vamos lá. O descanso é uma necessidade. Na religião judia, o descanso semanal é um preceito de cumprimento obrigatório. O fato de realizar um corte nas atividades normais permite ao subconsciente captar tudo, desde uma certa perspectiva, e possibilita o surgimento de novas ideias que não seria possível aparecerem se a mente tivesse permanecido todo o tempo ocupada nos 1000 detalhes do labor diário. Esta carta vem dizer que se realmente lhe interessa aquilo que está fazendo, qualquer coisa que seja, deve-se fazer um descanso. Seu corpo, mente e espírito te agradecerão por isso. Então, é aquilo que a gente já mencionou. Se está muito agitado, você vai encontrar um tempo para repousar. Se já está repousando, desfrute, porque depois o ritmo vai voltar. E, Luzinhas, eu entendo que vai ser uma semana gostosa pra gente. Bom, muita gratidão por ter me assistido. Me conta aqui como ressoou para você. Um grande beijo e até mais!